Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pares ordenados, sobre a igualdade de pares ordenados e as operações com pares ordenados. Bom, o que seria essa igualdade de pares ordenados, né? A gente diz que dois pares ordenados, né, com coordenadas x1, y1, x2 e y2, eles são iguais se e somente se x1 for igual a x2 e y1 igual a y2, tá? A coordenada, esses pares ordenados, na verdade, eles são as coordenadas de um ponto. Então, no caso aqui, eu tenho um ponto P, x1, y1, e um ponto Q, x2, y2. Em simples, né, eu posso dizer, então, que o meu ponto P é igual ao meu ponto Q, se e somente se o x1 for igual ao x2 e o y1 for igual ao y2. Bom, vamos fazer, então, alguns exemplos para fixar melhor essas ideias, né? Encontre o valor de A e B, de modo que P e Q sejam iguais. Eu tenho o ponto P, que tem coordenadas A e B, tenho o ponto Q, que tem coordenadas menos 2 e 3. E no segundo exemplo, né, eu tenho um ponto P que tem coordenadas A mais 1, B menos 1, e um ponto Q que tem coordenadas 0 e 1. No primeiro caso, né, para que elas sejam iguais, eu tenho então que o meu xp tem de ser igual ao meu xq e que meu yp tem de ser igual ao meu yq. Ou seja, A tem de ser igual a menos 2 e B tem de ser igual a 3. No nosso segundo exemplo, eu tenho que o meu xp tem de ser igual ao meu xq e o meu yp tem de ser igual ao meu yq. Logo, né, A mais 1 tem de ser igual a 0 e B menos 1 tem de ser igual a 1. Esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? 0 menos 1, menos 1. Esse menos 1 passa para o outro lado positivo, né? Então B é igual a 1 mais 1 e 1 mais 1 é 2. Bom, a gente vai falar um pouco da adição e da subtração de pares ordenados. Para fazer a adição e a subtração é bem parecido. O que você tem de lembrar é que quando você faz a adição, x1 mais x2 representa a coordenada de x, y1 mais y2 representa a coordenada de y. No caso da subtração, você tem que lembrar que se você faz P menos Q, é a mesma coisa que você escrever um P mais o oposto de Q. Então é essa maneira que a gente vai utilizar para resolver uma subtração. Bom, vamos a alguns exemplos, né? Seja um ponto P, menos 3 e 6, e Q, 5 e menos 6, a gente vai calcular P mais Q, P menos Q, Q mais P e Q menos P. Vamos ao primeiro, então, P mais Q. XP mais XQ vai me dar a coordenada de x, YP mais YQ vai me dar a coordenada de y. O XP vale menos 3, o XQ vale 5, o YP vale 6 e o YQ vale menos 6. Fazendo essas adições, né, então eu tenho que a soma de P mais Q, então, vai me dar o ponto 2 e 0. No nosso segundo exemplo, a gente vai pensar da seguinte maneira, né? Lembra que eu disse que se eu quero fazer um P menos Q, eu posso fazer um P somado com o oposto de Q. Eu conheço o valor de Q, então eu vou escrever o oposto de Q, tá? Menos Q, então, é menos 5 mais 6. Então vai ser esse valor de menos Q que eu vou utilizar. Então P mais o oposto de Q é igual a XP mais o oposto de XQ, YP mais o oposto de YQ. Então eu tenho menos 3 mais menos 5, 6 mais 6. Ou seja, né, P menos Q é igual a menos 8 para X e 12 para Y. No nosso terceiro exemplo eu tenho Q mais P. Então eu tenho XQ mais XP, YQ mais YP, e isso vai ser igual a menos 3 mais 5, 6 mais menos 6. Ou seja, Q mais P, então, é igual a 2 e 0. No nosso último exemplo, eu tenho de fazer assim como eu fiz no segundo exemplo, eu tenho de escrever o oposto de P. Eu conheço P, então o seu oposto é 3 menos 6. Então, quando eu faço Q mais o oposto de P, eu tenho XQ mais o oposto de XP, YQ mais
o oposto de YP. Ou seja, 5 mais menos 3, menos 6 mais menos 6. Então, Q mais o oposto de P é, na verdade, o ponto com coordenada 2 e menos 12. Com relação à multiplicação por um número real, a gente chama de produto de um número real K pelo par ordenado XY ao par KX, KY. Ou seja, esse K vai multiplicar X e vai multiplicar Y. O nosso primeiro exemplo é 9 vezes 5 menos 3. O segundo exemplo, menos 3, que multiplica o par ordenado, menos 4 e menos 7. Bom, então aqui o 9 vai multiplicar o 5 e o 9 vai multiplicar o menos 3. Então eu tenho 9 vezes 5, 9 vezes menos 3. Então o resultado desse produto vai ser ao par 45 menos 27. Realizando o nosso segundo exemplo, eu vou ter a multiplicação, né? Menos 3 multiplica menos 4 e menos 3 multiplica o menos 7. É só eu fazer a propriedade distributiva. Então meu resultado vai ser o par 12, 21.